Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Maestro, o Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 6 de julho de 2021 e seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. Na sessão desta terça-feira, a abertura das bolsas na Europa é negativa e os futuros de Nova York ficam praticamente estáveis na volta do feriado. Investidores aguardam pela divulgação das minutas da reunião de junho do FONC, do Federal Reserve, em busca de sinais sobre as discussões sobre quando o Banco Central americano vai atenuar a sua política expansionista. A sessão, por sua vez, é novamente de alta para os principais contratos de petróleo, tanto em Londres quanto em Nova York, com a falta de acordo entre os membros da OPEP+, o que também gera preocupação sobre o impacto da inflação tanto no Brasil quanto globalmente. Os índices de mercado agora pela manhã, Tóquio fechou em alta de 0,16%, Hong Kong fechou em queda de 0,25%, Xangai também fechou em queda de 0,12%. Na Europa, Londres neste momento está em queda de 0,13%, Paris também em queda de 0,12% e Frankfurt também em queda de 0,31%. E os futuros de Dow Jones estão em queda também, baixa de 0,08%, S&P 500 também em baixa de 0,06%, os futuros de Nasdaq estão em alta de 0,08%. Na agenda hoje tem duas divulgações. Às 10h45 da manhã lá nos Estados Unidos será divulgado o Market PMI de serviços e composto referente a junho e às 11 horas da manhã o índice ISM de serviços também referente a junho. Então vale a pena ficar de olho nessas duas divulgações aí. Destaque internacional, o petróleo atingiu o seu nível de preço mais alto em 6 anos nesta manhã, depois que as negociações entre a OPEP e os seus aliados deixaram o mercado sem o aumento de produção esperado. Um barril de WTI para entrega em agosto foi negociado a $76,98. O movimento de alta no petróleo aumenta os temores de inflação entre os investidores. Os Estados Unidos estão pedindo uma solução que uma solução seja encontrada, com um funcionário da Casa Branca dizendo que o presidente Joe Biden quer que os americanos tenham acesso à energia confiável e barata conforme a economia reabre. Falando no Biden, o presidente americano praticamente anunciou o fim da pandemia nos Estados Unidos neste domingo, dizendo que o país havia alcançado a independência do coronavírus. O governo do Reino Unido também não está muito atrás, com o primeiro-ministro, melhor dizendo, Boris Johnson, planejando acabar com quase todas as medidas legais introduzidas para controlar o vírus a partir de 19 de julho. No entanto, a variante Delta continua a ser difícil de controlar, com a Rússia relatando o maior número de fatalidades na terça-feira. A variante também está presente em um dos piores surtos do vírus na África. Lembrando que a Rússia é uma produtora de vacinas. As ações da Didi Global despencaram nas negociações de pré-mercado, caindo para $10,90 depois que o regulador da China ordenou que as lojas de aplicativos removessem essa empresa das suas prateleiras. Embora a proibição não impeça a Didi de operar em seu mercado doméstico, o momento de mudança levantará questões sobre se o IPO deveria ter ocorrido. Os reguladores pediram à empresa que adiasse a oferta nos últimos meses, segundo pessoas a par do assunto. Os eventos não farão nada para tranquilizar os investidores americanos sobre os riscos envolvidos em IPOs na China. Existem atualmente 34 registros pendentes de listagens nos Estados Unidos por empresas sediadas na China ou em Hong Kong. Vamos para o destaque local. No Brasil, o governo editou um decreto para prorrogar o pagamento do auxílio emergencial por mais 3 meses, entre agosto e outubro, no mesmo valor atual. A medida provisória publicada nesta manhã abriu crédito extraordinário de 20 bilhões e 272 milhões de reais para o programa e a sua operacionalização.
A nova rodada deve consumir os 7 bilhões de reais restantes da sobra dos 44 bilhões previstos para os primeiros 4 meses do programa, totalizando cerca de 27 bilhões de reais em 3 meses, melhor dizendo. O novo Bolsa Família deve começar em novembro. Na reforma tributária, o relator estuda corte de 10 pontos percentuais ou mais no imposto de renda de pessoas jurídicas, sem detalhar fontes de compensação. Uma outra possível alteração dita pelo relator a parlamentares é a progressividade da taxação sobre lucros e dividendos nos moldes do que acontece no imposto de renda para pessoas físicas. E o time XP de política apontou que a Câmara incluiu na pauta para hoje um projeto de lei sobre monopólio sobre os serviços postais, que abre espaço para a privatização dos Correios, e outro projeto de lei que determina o IPCA como índice de reajuste dos contratos de locação, que tem forte oposição do setor imobiliário, que geralmente segue o IGPM. Vamos falar de empresas agora. A principal notícia delas é da Gol, que informou na segunda-feira dados que mostram a continuidade na recuperação do setor aéreo, com alta de 2 dígitos na demanda em junho em relação ao mês anterior. A demanda por voos da companhia aérea subiu 20,8% em junho ante maio, enquanto na comparação anual houve um salto de 281,6%, segundo os dados divulgados em comunicado ao mercado. Já a oferta da Gol, que seguiu sem realizar voos internacionais, cresceu em um ritmo mais forte que a demanda, de 26,7% na relação mensal. Ante junho do ano passado, a oferta avançou 260,4%. Então é isso, um bom dia, um abraço e bons negócios.